para comentar. Tem mais uma aí agora. O Flamengo tá querendo fazer um negócio com o Andrés Pereira, que é brincadeira. O Flamengo negocia bem. Ó, nosso querido Igor Dorileu tá direto da Gávea e vai trazer pra gente os detalhes. Ô, Dorileu, essa negociação que o Flamengo tá fazendo, é porque eu não posso falar no ar. Ó o outro passando atrás do link. Vai, ô Felipe Luiz, fake. Essa negociação que o Flamengo tá querendo aí, meu irmão, se conseguir, marolou. Boa tarde, EV, Fui Clear, Carlos Alberto, a todo mundo que está ligado nos donos da bola. O Flamengo quer muito manter o Andreas Pereira, ele que está emprestado pelo Manchester United da Inglaterra até o meio do ano, e o Flamengo tenta comprar o jogador. A primeira proposta do Fla foi de 8 milhões de euros, o que dá cerca de 50 milhões de reais, mas no contrato de empréstimo dele já tem uma cláusula de compra prevista em 20 milhões de euros. Então tem uma diferença significativa entre o valor que o Flamengo ofereceu e o valor que está no contrato, 12 milhões de reais de diferença. Então os clubes vão ter que negociar. O Flamengo conta com a vontade do jogador de permanecer, acredita que isso pode pesar nas negociações. Quem está indo embora é o Michael. O Al Hilal da Arábia Saudita fez uma proposta de 8 milhões e meio de dólares pelo Michael, que dá quase 47 milhões de reais. O Flamengo aceitou e o jogador deve mesmo sair. Lembrando que 5% do valor dessa transação vai para o Goiás, o clube anterior do Michael. O Michael, que a gente lembra, foi um dos destaques do Flamengo na última temporada, fez parte, inclusive, da seleção do Campeonato Brasileiro, se destacou nas mãos do Renato Gaúcho, mas parece estar mesmo indo embora. O Flamengo, que comprou o Michael no início de 2020, por 34 milhões e agora está vendendo por quase 10 milhões a mais, lucrando então nessa negociação com o Michael e tentando negociar pelo Andreas Pereira. Será que o volante vale essa grana toda, GV? Pai, Dorileu, obrigado. Você sabe que aquela música é em homenagem a ele, né? Dorileu, temos Tati, o Thiago, Dorileu. Eu vou inventar uma música já. Cadê? Obrigado, Dorileu. Até mais. Obrigado, querido. Fofo. Irmão. Fofo. Vamos lá, vamos voltar pro contrato que o Geração Y aí gosta. Carlinhos, fiz um contrato contigo, se eu quiser te comprar, eu te pago 20 milhões. Aí na hora de comprar, eu te ofereço 8, Carlinhos. Vale 20 milhões de reais. Não estou dizendo que o Andrés Pereira não joga bola. O vale, antes que comece o faniquito na rede social, o vale é dentro da situação atual do Flamengo, do balanço, do equilíbrio do Estado que o Flamengo vem mantendo, né, de controlar os custos. Pô, 20 milhões dá o quê? 140 milhões de reais. Dá 140 milhões de reais. A questão do Andrés é o seguinte, eu até achei que o Flamengo fosse ter dificuldade nesse processo do Andrés por conta da falha que ele teve na final da Libertadores. O Flamengo foi profissional, entendeu que a falha acontece e quis renovar. Falar vale ou não vale é muito complexo. O vale que eu quis dizer não, eu te entendi contextualizando. perfeitamente. Por exemplo, eu não me lembro de alguma compra no Brasil de 140 milhões de reais, de algum clube nacional comprando. Acho que nem para sair, Edu. Acho que o Gabigol não foi isso, Alguém no Flamengo. saiu esse valor? Acho que também não foi. Não, saiu. Saiu 25. 45, Rodrigo, Vinícius e tal. Por exemplo, eu como gestor, não pagaria esses 20 milhões de euros no Andrés. Eu como gestor. Porque eu acho que com 20 milhões o Flamengo tem poder de barganha de trazer outros jogadores para a posição e tal. Eu acho muito dinheiro. E ele vai ter a sombra da final da Libertadores por um tempo. Vai ter. A torcida do Flamengo, repetir aquele nosso videogame, né? Das vidazinhas. O torcedor do Flamengo tem uma paciência reduzida com ele. Tá, e nesse valor aí? E nesse valor aí? Porque aqui na nossa tela tá o seguinte, vale a pena pagar 50... os 50 de reais eu pagaria. Pagaria? Pagaria. Pagou 40 no Michael quando veio do Goiás ainda florescendo. É isso. Hoje o Flamengo oferece, eles não aceitaram ainda, mas o Flamengo oferece 50 conto no Pix. Não, aí eu pagaria. Eu acho que até... Mesmo depois da falha? Não, é até pouco para ele esse valor, tá? Os 20 milhões não quer dizer que ele esteja fora, não. Até pela idade e tal. A questão é o mercado nacional. Comportar um valor tão grande. Os 50 milhões de reais, se o United aceitar, eu acho que é um baita negócio pro Flamengo. Ele é tão imprescindível assim, Carlos Alberto? Não, ele Andrés? é muito bom jogador. Titular absoluto? Eu gosto muito do futebol dele. E apesar da falha que ele teve, né? Ele não vai deixar de ser bom jogador por isso. Ele não vai deixar de ser bom jogador por isso. O Flamengo tem um cara que tem uma expertise muito grande em negociações, que é o Marcos Braz, que eu admiro muito, né? Então o Flamengo pode oferecer o que quiser, mas tem que saber se a outra parte vai aceitar. Esse é o grande X da questão, né? E o Manchester United, não sei se vai aceitar essa redução de
de 10 milhões de euros. É porque 50 milhões de reais para eles lá, vocês vão entender, é muito pouco. Porque dá 7 milhões de... Pro United, cara, não é nada. O United é muito pouco. Mas tem um ponto positivo pro Flamengo nessa história aí. O contrato do Andrés não é tão longo lá e o United não vai usar o Andrés. E tem uma outra coisa. Às vezes, numa negociação, a vontade do jogador também pode ajudar. Sim, claro. Né? E ele quer ficar no Flamengo. Claro. Então, assim, eu já vi muita coisa. Eu não posso dizer que isso é impossível de acontecer, que não é. Se a vontade do jogador, às vezes, for respeitada, se abre mão dali, daqui, claro. O negócio pode acontecer. A gente está falando de negociação, teve um homem que ficou, que deu o veredito. Como é que é? Arô, Didi, Arô. Aliás, antes da gente chamar a primeira, né, o Arrascaeta falando já enquanto renovado no Flamengo, mandar um grande abraço para 2 rubro-negros, para o seu Valtinho e para o Valtinho Neto. O seu Valtinho, que hoje tem 67 anos, melhor lateral direito que já pisou lá no campo do volante lá. Lateral direito, lateral esquerdo, cracaço de bola. Beijo pro seu Walter, pro Valtinho. Vamos ouvir o Arrascaeta? Arô? Acho que é o que todo mundo queria, né? Tanto torcedores, dirigentes, enquanto Daniel e eu também. A gente queria ficar aqui. Sabíamos que ia dar certo, então estou muito feliz, muito grato por tudo que o clube tem me oferecido, torcida. Então, minha responsabilidade agora é continuar ganhando título para a gente continuar sendo feliz. A gente sabe que está em um grande clube todo ano, briga por coisas importantes, então não vai ser diferente esse ano, continuar lutando para a gente ganhar mais títulos. Um cara que é muito respeitado por todos os jogadores, tem trazido uma ideia nova, a gente tem que, o mais rápido possível, assimilar isso. Os treinos estão sendo muito bons, então a gente tomara que possa juntos conquistar coisas importantes. É isso. Arrascaeta está falando agora como jogador do Flamengo até 2026. Vai ganhar, pelas minhas contas, 2,7... Igual a gente. Val zero no chão, voltou. 63 títulos, vai ganhar até 2026. Falou do Paulo Souza. Sei que o senhor está aí agoniado para falar do Paulo Souza. Fique à vontade, senhor Eduardo Semblano. Fui clear no Instagram. É que é um assunto velho, mas vai passar despercebido e passou por muita gente. O Flamengo demitiu o Maurício, que era... Mauricinho, né? Mauricinho, conhecido aqui no Rio como Mauricinho. Que é um grande conhecedor de futebol. Exatamente. Grande conhecedor de futebol e quem conhece sabe do seu potencial. E o Flamengo vai cometer cometeu já o mesmo erro que cometeu com Jesus. Segundo informações, o Paulo Souza não quis ninguém do Flamengo. Do staff do Flamengo. Da comissão fixa, né? Na sua comissão fixa. O que acontece com isso? O Paulo Souza um dia vai embora. Seja lá quando for. Ainda mais no Brasil, né? Com muito sucesso ou pouco sucesso. Aí sabe o que vai acontecer? O Flamengo vai ficar de novo catando barata, igual ficou com a saída com o JJ. Isso, na minha visão, é um erro da operação de negócio. Por que abrir mão de alguém da equipe própria do Flamengo? Aí o cara sai, leva todo o processo, todos os estudos, treinos, todas as filmagens, vai ficar de novo refém de um técnico começar do zero e o Flamengo completamente perdido com um elenco caríssimo, estelar, e não tinha uma folha de papel do JJ para você seguir um trabalho. E vai cometer o mesmo erro em permitir que o Paulo Souza chegasse e colocasse essa cláusula contratual, ou então o acordo verbal, de não ter ninguém na casa. Eu acho que o clube do tamanho do Flamengo, com um momento do Flamengo, os valores que o Flamengo apresenta para o técnico, deixar isso acontecer é muito ruim. Eu queria fazer esse registro. Muito bem lembrado, excelente ponto. Nessa eu concordo contigo, lembrando também que o Wagner, treinador de goleiro que já está há anos lá, passou pela base, Paulo Vitor, Lomba, o Wilson do Curitiba, eu, Diego, todos trabalhamos com ele na base. Ele está no profissional há alguns anos. Vim agora, quando ele voltou, foi a época que o Diego Alves subiu lá de patamar, voltou a pegar bem de novo, responsável pela ascensão dos moleques. Também foi demitido nessa leva por conta do Paulo Souza trazer o seu treinador de goleiro, que a gente entende, mas em algumas situações eles realocam algumas pessoas. O Wagner, o Flamengo perde, para mim é um grande ativo, mas já que a gente está falando de aposta, vai dar certo, não vai, vai dar certo, não vai,